Pai do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos dando continuidade ao trimestre, né? A supremacia das Escrituras, lição 11, onde nós vamos falar, o título da lição é Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Quem está sem revista aí, abre, nós vamos usar como texto base o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar e entender o que tivera alguma visão no templo. E falara por acenos e ficou mudo. Em Atos 2, versículo de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas com eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Texto bem conhecido, este de Atos, né? Bom, antes de a gente começar a entrar em detalhes específicos com relação a Lucas e Atos dos Apóstolos, o título da lição, ela nos diz que é um modelo pentecostal. No trimestre, sem ser o passado, trimestre passado, nós estudamos o profetismo. E no anterior, nós estudamos o pentecostalismo. Quem estava aqui no trimestre, quando estudamos sobre pentecostalismo, levanta a mão aí. Tem gente bastante, né, que não estava. Bom, então a gente precisa primeiro entender, eu vou falar rapidamente para não estender muito isso, o que é ser pentecostal. Muitas vezes a gente se confunde quando a gente ouve alguém falar sobre alguma igreja ser pentecostal. Algumas pessoas acham que pentecostal é aquele que pula, que grita, né, que faz movimento, não é isso? Que fala língua estranha à torta e à direito. Muitas vezes as igrejas que são mais tradicionais têm essa visão. Mas nós estudamos que o pentecostalismo tem duas grandes bases, vamos dizer assim, duas grandes doutrinas a qual nós cremos. Uma delas é o batismo com o Espírito Santo. Então, ser pentecostal é crer que o batismo com o Espírito Santo, ele continua sendo exercido pelo Espírito Santo na vida do crente, porque ele é uma capacitação especial, um revestimento específico, né? O pastor Eduardo até uma vez deu um exemplo aqui muito bom, com respeito à farda do bombeiro. Não sei se quem está lembrado, mas quando você se converte, é como se você recebesse a farda de um bombeiro. Mas o batismo com o Espírito Santo é aquela farda especial para você entrar na área lá anti-chama, anti-bomba. É um revestimento a mais,
um revestimento específico para algumas missões especiais, algumas capacitações, né? E isso é importante a gente entender, porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nessa manhã, não como foi feito o estudo, porque o objetivo não é esse, né? Mas não podemos esquecer isso, porque são bases. E a outra doutrina que nós cremos também como pentecostais é os dons espirituais, né? Não só os 9 dons do carisma, mas também todos os 21 dons relatados em Efésios, Romanos e Coríntios, né? Então, quem nós cremos nos dons espirituais, que eles continuam sendo exercidos no meio da igreja, então por isso nós nos atribuímos como continuistas, né? Tudo isso a gente já falou no ensino passado, mas é importante a gente, para quem não estava aí, pegar esse raciocínio. Ser pentecostal é crer nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo. Até aí, amém? Glória a Deus. Bom, nós vemos aqui que a lição fala sobre Lucas e Atos, 2 livros, né? O Evangelho segundo Lucas e o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Evangelho não, perdoe. E livro de Atos dos Apóstolos, como bases pentecostais. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho, e você deve estar lembrado, que Lucas não era sacerdote, Lucas não era escritor, Lucas era, quem lembra aí? Lucas era o quê? Médico. Então, obviamente, você entende que Lucas tinha uma visão das coisas um pouco mais detalhistas, né? E nós chamamos isso, para quem gosta de termos teológicos, nós estudamos isso como teologia lucana, né? E veja que Lucas foi um grande discípulo de Paulo, isso se deixa muito claro nas cartas, né? Mas em si, a visão de Paulo, você vai perceber que nas cartas de Paulo sempre foi mais doutrinário. Ou seja, ele levava as doutrinas tanto no âmbito da comunidade, mas também no âmbito do indivíduo. Então, Paulo foi ele que institui muitas doutrinas a qual nós usamos hoje. A ceia, embora Jesus criou a ceia lá no último com os discípulos, mas Paulo foi o que mais escreve no detalhe do processo da ceia, né? Você vê que ele fala que os detalhes, né? Assim como o Senhor me revelou, e ele vai falando. Ele não estava fisicamente na ceia, mas ele é o que melhor escreve sobre a ceia. Tanto é que quando nós fazemos ceia, nós lemos primeiro a carta ao Coríntios, né? Capítulo 11, né? Sobre isso aí. Nós também vemos Paulo como aquele que define diretrizes para o evangelho nas igrejas. Então você vai ver que ele escreve para a igreja de Corinto, com uma característica, para a Galácia, aos Gálatas para outra, e assim ele vai fazendo uma visão doutrinária. Lucas, porém, já tem uma visão mais da experiência, uma visão mais generalista, do conjunto, do que estava acontecendo, do que o Espírito Santo estava fazendo. Lucas, ele não rege doutrinas, ele não coloca doutrinas, mas ele apresenta fatos que aconteceram no meio da igreja. Isso é muito bem relatado nos Atos dos Apóstolos. Veja que muitas coisas que acontecem no livro de Atos são contemporâneas às cartas de Paulo. Às vezes algumas pessoas olham para a Bíblia e falam, Coríntios, Gálatas, Romanos vêm depois de Atos. Então tem pessoas que acham que é a sequência. Não, as cartas de Paulo, muitas coisas acontecem no mesmo tempo de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é uma visão de Lucas sobre os fatos que têm acontecido como um todo na igreja, ok? Então, é importante a gente ter essa visão de que na teologia lucana, Lucas apresenta
alguns pontos numa visão mais da experiência, do que estava acontecendo, né? E aí Lucas a gente vai ver alguns detalhes, principalmente um fato que já que define o nome pentecostal, foi o dia de Pentecostes, né? Fato conhecido, né, no meio de nós, mas é importante a gente se nivelar nesse propósito aqui, a qual a lição de hoje nos direciona. Amém? Veja que Lucas, quando ele explora a ação do Espírito Santo, ele não começa simplesmente por Atos, mas ele mostra no Evangelho de Lucas, a ação do Espírito Santo já na vida de Jesus. Então é como se fosse uma espécie de continuidade, ou seja, ele apresenta a gente vai falar aqui, alguns pontos do Espírito Santo atuando na vida de Jesus, e depois continua no meio da igreja, né, onde a gente conhece todos os detalhes do livro de Atos. Amém? Para recordar você também, a maioria aqui já deve estar lembrando, que Pentecostes era uma festa que ocorria quantos dias após a Páscoa? Quem lembra aí? O irmão que falou, mas quantos dias após a Páscoa? Quem lembra? A galera aí que sabe tudo aqui, ó. Oi? Não ouvi direito não, desculpa aí. Vamos lá, 50 dias, né? Veja que essa festa foi marcante, porque na festa tradicional de Pentecostes, deveria se ocorrer 7 semanas, né? Aonde teria um conjunto de festividades. Só que a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, ali no auge da festa, aconteceu algo sobrenatural que Lucas deixa muito bem relatado e que, de certa forma, é um marco na vida da igreja que Lucas retrata muito bem. E a gente vai falar isso, que é a descida do Espírito Santo ao meio aos discípulos, que já tinha sido predita por Jesus, né? Que isso iria acontecer. A gente tenta não usar o óculos, irmão, mas tem hora que não tem jeito, né? Bom, um ponto que a gente deve também lembrar é que, começando essa visão de Lucas sobre a experiência do Espírito Santo no meio da igreja. Então, vamos abrir um texto aqui, na verdade são 2 em 1, né? Mas em Isaías 6,11, tá? Em Isaías 6,11, o profeta Isaías escreve um texto muito conhecido também, que diz, Isaías 61:1, tá vendo? Quando a gente está com óculos aqui, os números em bola. Eu achei estranho, 61, Isaías 61, me perdoe. Isaías 61, versículo 1. Esse texto você deve lembrar, o texto diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Veja que esse texto começa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías escreveu isso. E aí eu pergunto a você, quem foi que repetiu esse texto depois? Quem lembra? Alguém falou aqui. Jesus. E aonde está escrito isso? Está em Lucas capítulo 4, versículo 18, aonde Lucas, neste detalhe importante de Jesus, quando Jesus estava ministrando, e Jesus cita este versículo
para que se cumprisse o que Isaías tinha profetizado. E Jesus fala que o Espírito do Senhor estava sobre. Se você for olhar a tradução grega disso, era como se dissesse assim: o Espírito do Senhor está me revestindo. Então veja que Jesus, logo no começo, Lucas já enfatiza essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Você vai lembrar que em outros momentos o Espírito Santo se manifestou em Jesus. Lembra do batismo de Jesus? Que o Espírito Santo veio como uma pomba, certo? Então veja que a importância do Espírito Santo, e a visão de Lucas é mostrar isso, ok? Essa ação do Espírito Santo começando na vida de Jesus. Mas olha que coisa interessante, que Jesus, ele pede aos discípulos, isso você vai lembrar, que diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas Jesus fez uma coisa que às vezes a gente esquece. Apesar de Jesus ter pedido aos discípulos para ficar em Jerusalém, porque eles iriam ser revestidos. E lembra, o que é revestir? O que é revestir? É vestir de novo, certo? Revestir é vestir de novo. Então, por que Jesus fala para os discípulos que eles seriam revestidos? Porque Jesus, uma primeira vez, ele já reveste os discípulos antes do tempo de Pentecostes com o Espírito Santo, você sabia? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha o que eu vou, não é Lucas, mas só para você não esquecer isso. João, capítulo 20, versículo 21. Esse texto é um texto importante para você entender um pouco essa linha de pensamento do próprio Lucas, inclusive, mesmo João tendo escrito isso. João 20, 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então vejam que Jesus, ele já atribui o Espírito Santo aos discípulos numa primeira ação, numa primeira, vamos dizer assim, investimento, a primeira preparação. E por isso que em Pentecostes, para eles iam ser revestidos. Depois a gente vai explicar um pouquinho por que esses dois recebimentos, tá? Mas vejam que isso já era importante. Veja que em Lucas, frisa quando João Batista também fala de Jesus, e olha o que Lucas guarda de registro das palavras de João Batista, em Lucas 3,16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que essa ação de Cristo, de receber e de também batizar o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, Lucas já deixa muito bem relatado, né? Por isso que a gente fala que às vezes são bases pentecostais, porque o batismo com o Espírito Santo, ele já foi muito frisado, né, por Jesus, que isso iria acontecer e que Jesus capacita os discípulos num primeiro momento, para que depois eles fossem revestidos. Então, seguindo esse exemplo que eu dei para vocês, que o pastor Eduardo falou aqui da outra vez sobre a farda, né? É mais ou menos assim: quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, ele começa a habitar em você. É como se Jesus, na sua conversão, e você levanta e diz: eu quero o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então você recebe o Espírito Santo em você, mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Aí depois, o batismo você vai buscar e vai ter esse revestimento,
né? Ou seja, aquela farda especial para missões especiais, uma capacitação específica, né? Mas existe, de certa forma, para os crentes, dois momentos de receber o Espírito Santo. Um na conversão e outro no batismo com o Espírito Santo. Amém? Antes de eu prosseguir aqui, porque tem alguns pontos importantes da revista, o que eu falei até aqui, alguém tem alguma pergunta? Porque aí é fácil a gente perguntar mais pontual, para a gente não ir prosseguindo. Tranquilo? Posso prosseguir? Alguma pergunta? Se eu não souber responder, tem Carlos Lima, está ali, tem o pastor, desculpa, eu esqueci o nome do pastor. Eu sou ruim para guardar o nome, me perdoa, pastor. Pastor Fernando eu conheço. Como? Pastor Ramon, é isso mesmo? Não? Ajuda aí também, você está falando o nome do irmão errado, rapaz. Ah, pastor Ramon está lá, desculpa, não tinha visto. Já tem uma galera aqui. Mas importante a gente não perder essa linha do raciocínio, né? Por isso que eu estou perguntando assim, para a gente ir pontual. Então, até aqui, amém, entendemos que a visão de Lucas sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, entendemos que Lucas tem uma visão, embora contemporânea, a visão de Lucas para Paulo ela é diferente, ok? Porque Paulo se preocupa mais com doutrinas, com pontos mais de orientações, enquanto Lucas tem uma visão de relatar as experiências, de relatar o que está contando, né, o que está acontecendo ali no meio da igreja, tá? Então, a gente entender esse ponto aí, a gente já dá um grande passo de entender o porquê que nós falamos que Lucas e Atos é o modelo pentecostal, porque quando a gente modelo aqui, nós estamos falando de experiências, né? Veja aqui, que nós estamos num momento, vamos dizer assim, para nós que cremos nas bases pentecostais, ou seja, nós cremos nesses pontos que eu comentei aqui, né, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, nós estamos num momento onde nós sabemos, para que nós estamos ligados, que nós estamos em dias, né, de dificuldade, dias de guerra e várias coisas que o próprio Senhor Jesus nos deixou claro que isso aconteceria, né? Mas a gente não pode esquecer que as mesmas experiências que Lucas relata no Evangelho para Jesus e o que aconteceu com Jesus e depois para a igreja, essas experiências ainda estão vivas na igreja, né? Ainda o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre para quem crê. Ainda os dons espirituais se manifestam, né? E isso é importante nós entendermos, porque a própria Bíblia diz que um dia isso vai cessar, né? Na volta do Senhor Jesus. Bom, a revista aqui, diante dessa introdução importante que nós deixamos aqui, né, veja que Lucas, ele divide, vamos dizer assim, em dois grandes momentos da ação do Espírito Santo. Então, ele começa falando no próprio Evangelho de Lucas, onde ele relata as experiências de Jesus, né? Então, ele vai falar do revestimento do Espírito Santo em Jesus no seu batismo, através de João, como nós já falamos aqui. Ele vai lembrar também de que Jesus foi tentado, está em Lucas 4, foi tentado no deserto, logo após ser batizado, e a Bíblia diz que ele foi ao deserto, não porque ele queria ir no deserto, literalmente, ou ele escolheu ir, mas a Bíblia diz que ele foi ao deserto porque ele foi impelido pelo Espírito, ok? E o Espírito com E maiúsculo, né? Então, o Espírito Santo que o levou a ir ao deserto. E aí nós também, trazendo para nós, você vê, Jesus passou por um deserto onde ele jejuou, onde ele foi tentado, né? E várias coisas que você que lê a Bíblia já sabe disso. Mas veja que isso também acontece porque o Espírito Santo muitas vezes nos coloca em desertos para nos experimentar, para nos aperfeiçoar,
para que possamos ter uma vida ligada com Ele, né? Então, assim como fez com Jesus, isso também acontece conosco, né? Veja que Jesus, embora ele passou no deserto, com jejum e tudo, Jesus ele venceu esse período porque ele conhecia a palavra. E aí você vê a importância da palavra. Quando Jesus foi tentado, né? A gente já falou isso aqui outras vezes. Ele não pegou, estendeu a mão e disse: sai, demônio, sai daqui. Não. Toda vez que o demônio ia tentar, ele falava: está escrito. Esse está escrito tem poder, irmão. A Bíblia que você carrega, ela é uma expressão da palavra de Deus. Então, o que está escrito tem poder. Se Jesus, que era filho de Deus, usou, temos que usar também. Não é isso? E também, Jesus, o Espírito Santo, ele direcionou Jesus com respeito à sua missão, né? Veja que Jesus, ele se preocupou no seu ministério em duas grandes macroênfases, vamos dizer assim. Apesar de Jesus ter curado, né, ter tido compaixão, como você conhece, isso nos mostra como modelo, mas as grandes ênfases de Cristo no seu ministério, uma foi a salvação, né, isso era muito claro, nas próprias milagres que tinha, e outra de capacitar e de orientar os discípulos, né, para aquilo que viria depois. Então, várias vezes ele fala do Espírito Santo, ele fala que viria outro igual a ele, né, que continuaria isso. Então, veja que Lucas, ele se preocupa em relatar no Evangelho essa relação de Cristo com o Espírito Santo como orientação para a continuidade do ministério após a sua ascensão. Ok? Então, isso é importante a gente olhar Lucas com essa lente, né? Ou seja, uma lente de um evangelho mais preocupado com continuidade de ministério. Ok? Importante a gente ligar isso aí, né? Porque vai começar a dar base para outras coisas. Aí você vai lembrar que no dia de Pentecostes, aí vamos entrar no livro de Atos agora, que lá no dia de Pentecostes, aconteceu alguns fatos sobrenaturais naquele dia, né? Então, eles estavam aguardando, estavam reunidos, né? Ou seja, é importante a gente frisar que a manifestação ocorreu porque o Senhor deu uma orientação que eles estivessem reunidos, ok? Isso é um ponto para a gente reforçar, porque a gente tem... Eu tenho falado isso aqui várias vezes e acho que é importante a gente falar. Eu tenho tido testemunhos de pessoas que têm nos assistido da EBD via internet, e muitas vezes a gente se confunde isso. É importante que a gente se reúna. É lógico que você sabe que a salvação ela não vem pelo ato da reunião em si. A salvação vem por Jesus Cristo, ponto. Ok? Mas é importante estarmos reunidos, porque quando estamos reunidos, é aonde o Senhor coloca as coisas para o seu povo. Você vai ver que próprio no Antigo Testamento ele falava, a casa do Senhor é onde o Senhor ordena a bênção, né? Então, e outra coisa aqui que fala que eles tinham que estar reunidos, porque o Espírito Santo ia descer num conjunto. Então, não era para eles estarem espalhados, é para eles estarem juntos, né? Então, isso nos recorda a importância de estarmos reunidos, não é pelo fato de depender de salvação, nada disso não, a reunião é importante porque nós aprendemos uns com os outros, nós compartilhamos experiências uns com os outros, e nós animamos uns aos outros. Muitas vezes o irmão está cansado, abatido, um problema, e o outro irmão vem e dá uma palavra de fortalecimento, de ânimo. Essa ação do Espírito Santo de estar reunidos é importante. Eu queria abrir um parênteses, tem nada a ver com a EBD, mas eu vou falar uma coisa aqui. Nós começamos um trabalho esses dias de culto nos lares, né, nas terças-feiras. E eu tive a oportunidade de estar num culto no lar, e uma senhora que estava visitando,
ela estava muito animosa ali, alegre, né? Porque ela tinha sido batizada há um tempo atrás, pouco tempo atrás, recente, né? Ela estava muito alegre pelo batismo, e toda hora falava, eu fui batizada, né? E a alegria dela. Só que nós fomos conversando, olha bem, a irmã, num curto espaço de tempo, ficou viúva, o filho foi para as drogas, ela teve câncer, perdeu uma mama. Mas ela não estava ali para reclamar disso. O que estava mais florando no coração dela é que ela foi batizada. Eu me senti, vamos dizer assim, constrangido diante de Deus. Falei, Senhor, agora, toda vez que eu olho para alguma coisa que tem algum problema, eu lembro dessa irmã e falo, eu não tenho mais problema. Né? Então você vê como aquele testemunho dela me fortaleceu. E os irmãos estavam ali, foram fortalecidos também. Isso é estar em conjunto, querido. Isso é estar juntos. E aí veja, o Espírito Santo vem ali e desce sobre eles naquele dia. E o texto fala que naquela descida, né, que houve um conjunto de fatos. Né, então, primeiro o texto diz em Atos 2:1, né, que eles foram cheios do Espírito Santo. Ok? Eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, e Lucas relata bem, eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu por eles estarem cheios do Espírito Santo? Então você vai ver que houve alguns sinais. Um deles é que eles falaram em outras línguas. Ok? Abrindo um parênteses aqui, esse outras línguas aqui, a gente entende, obviamente, né? Pode ter tido línguas estranhas ali no meio? Pode. Mas o outras línguas aqui, você vê que eles falaram em línguas humanas também. Tanto é que as pessoas que estavam em volta, lembra que aquele momento da festa de Pentecostes, tinha muito turista na cidade. Gente de outras nações. E eles, quando ouviram os discípulos falando, cada um ouviu na sua própria língua natal. Você imagina se a gente tivesse uma festa aqui na igreja, e tivesse americanos, espanhóis, japoneses, e alguém fosse dar uma pregação aqui, cada um ouvisse na língua. Um ia falar assim, nossa, o pastor fala japonês. Eu não sei se a língua se chama japonês mesmo, né? Estou dando exemplo. Outro estaria ali e falava, não, o pastor fala inglês. Porque era o Espírito Santo que naquele momento fez com que eles ouvissem na sua própria língua. O texto diz isso, né? Porque eles foram edificados em conjunto. Então isso é importante a gente entender, que na visão de Lucas, as línguas ali edificaram o grupo, enquanto na visão de Paulo, quando ele fala em línguas, e ele já está falando nas línguas dos anjos, aí ele fala, edifica a si mesmo, entende? Então, a língua dos anjos edifica você, a sua oração, a sua busca. Mas as línguas que estão aqui edificaram o grupo. Então, outras línguas, cada um ouviu na sua nacionalidade. Pode até ser que nessas outras línguas teve línguas estranhas, mas o texto não escreve essa palavra, línguas dos anjos, não? Então, a gente fica na interpretação. Outro ponto outro sinal que deu é que houve um som como de um vento. Então você vê, estava um silêncio e de repente veio aquele vento forte, né? aquele vento impetuoso, como está escrito aí, né? Um vento anormal, né? E também foi um sinal. E também o texto fala que caiu línguas como de fogo, né? Então veja que houve vários sinais ali. E olha que coisa maravilhosa. Lembra, aquele foi um dia importante para a igreja, porque logo depois que isso aconteceu, Pedro faz um discurso e 3.000 almas são salvas. Se você for parar a fazer uma analogia, né? Ontem o presbítero Sávio, falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Deus é um Deus de muitos símbolos, né? De muitas tipologias. Você lembra que Pentecostes, que era a festa, se oferecia a colheita, o melhor da colheita. E você vê que no dia de Pentecostes, logo após esses fatos todos, houve uma primeira colheita espiritual, onde aquele grupo que ouviu o discurso de Pedro ali foi salvo.
Você vê que já houve uma ação específica, um sinal maravilhoso ali de conversões naquele momento. Veja aqui aquele processo que está em Pentecostes, tudo aquilo, aqueles sinais que aconteceram ali, foram bases para o início da igreja primitiva. Daquele povo todo que ouviu, cada um na sua língua, aqueles sinais, dali saiu muitas conversões e que houve o início de uma igreja por uma ação do Espírito Santo ali. Então, Lucas, ele relata muito bem isso, porque pela expansão que ele viu do Evangelho. Às vezes as pessoas se perguntavam, como é que pode só 12 pessoas? Lembrando que no dia dos discípulos que estavam ali naquele negócio, não estavam só os 12. Estavam 120, não é isso que estavam lá, né? Veja só. Às vezes você podia se perguntar, naquela época, pensa comigo aqui um pouquinho, naquela época, não tinha telefone, não tinha rede social, é isso? Não tinha nenhum meio de comunicação em massa, salvo cartas escritas. Era o único. E detalhe, você escrevia uma carta, a carta demorava meses para chegar, porque ela ia no navio, ia fazendo uma logística, e por aí vai. Parece o correio de hoje também, Você manda um negócio, demora meses para chegar. Mas veja aqui, como poderia um evangelho ter expandido para tantas nacionalidades, tantos lugares diferentes, se não fosse o dia de Pentecostes, porque estavam reunidos ali pessoas de vários lugares. Houve um evangelismo ali em massa, por parte do Espírito Santo, de fazer essa promulgação do Evangelho. E isso foi importante, porque não foi só para o povo judeu, mas a ação em cima ali dos estrangeiros, Isso já foi a primeira semente plantada. Você vê que quando Paulo ele vai nas cidades, ele já deixa relatado que muitos lugares que ele foi, já tinham pessoas que já criam em Deus, já criam no Senhor, fruto desse dia de Pentecostes e várias coisas que aconteceram ali. Por isso que a gente fala que é um marco na igreja, não foi só pelo fato isolado, só pela... igual como você imagina, se tivesse 120 pessoas aqui, e o Espírito Santo caiu, todo mundo falou em línguas, tal. Acabou o culto e foi embora, mas não foi assim naquele dia. Naquele dia, as pessoas que estavam fora na cidade, ouviram tudo que estava acontecendo. Foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de alcançar, porque era propósito, fazer isso naquele momento. Então veja que Lucas ele nos deixa esse privilégio de mostrar essa vamos dizer assim, essa visão de expansão da igreja, onde Paulo muito bem se baseou nas ações que aconteceram nos discípulos naquele dia, e de todos os relatos que houveram ali, e que Lucas deve ter, obviamente, entrevistado as pessoas para poder contar. Lembra, Lucas, pelo menos a palavra não diz, se alguém me corrige, que ele estava naquele dia ali. Tudo se indica que ele relatos que ele pegou de Pedro e de vários outros. Mas você veja que ele fez uma pesquisa. Ele foi lá, anotou. Como é que foi? Conta aí. Ele contou nos detalhes da experiência. Então, isso é importante a gente olhar com essa visão. Lembra, Lucas escreveu Atos, também o próprio Evangelho. Se você for olhar, eles se linkam. Eles têm muita coisa em comum. Pela forma da escrita, pela aplicabilidade do livro. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas agora, você vai ver com uma ênfase, Lembrando que Lucas, abrindo um parênteses sobre os evangelhos, Lucas tinha uma visão de apresentar Jesus, de uma forma mais sentimental, mais humana, E isso ele deixa os detalhes de Cristo no livro, Até aqui. Amém?
Pois não, querido. O campeão, leva para ele ali, por gentileza. Glória a Deus. Bom dia, professor. Amém. Só relatar uma experiência de um amigo lá de Manaus, pastor João Moreira, que uma certa vez, a serviço da empresa dele, ele precisou fazer uma viagem, eu não sei eu não lembro qual foi o outro país, né? Mas a experiência se deu mais ou menos assim. Ele não sabia falar a língua daquela nação para onde ele foi, não tinha nem base nem nada, mas era um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e orou muito. Ele falou que chegou lá naquele local, ele entendia o que as pessoas falavam, e as pessoas entendiam o que ele falava, sendo que para ele estava falando português. Mas quando ele falava, as pessoas, vamos supor, na Finlândia, que não tem nada a ver com português, ou aquela língua de lá. E ele contou que ele viveu essa experiência sobrenatural enquanto ele trabalhava lá. Deu tudo certo para ele. Depois que ele bateu o pé aqui no Brasil de novo, ele foi tentar se comunicar com pessoas assim, não deu certo. Só enquanto ele esteve lá mesmo que as pessoas conseguiam compreender a língua dele quando ele falava, mesmo ele falando português, e as pessoas falando a língua natural deles lá, ele conseguia entender. Tem muitos relatos desse tipo. Abrindo um parênteses, que coisa que às vezes a gente também, algumas coisas que a gente carrega. Quando Paulo escreve lá em Coríntios sobre os dons, o dom não se chama dom de língua estranha. Não está escrito lá assim. O dom é variedade de línguas, ok? Então a gente tem muitos relatos de missionários, de pessoas que foram em países pregar, e as pessoas ouviram na língua que ele falou. Ele falou português, a pessoa entendeu em russo. Né? Então, isso por quê? Porque o dom é variedade de línguas, ok? Não é dom de língua estranha. A língua estranha que Paulo relata, inclusive, que é a língua dos anjos, você vai ver esse termo também, é uma experiência que normalmente a gente usa para o povo mais íntimo de Deus, porque Paulo mesmo diz que não tem proveito você falar língua estranha para o visitante, não vai entender nada. Ok? Por isso que Paulo fala, bom que tem a língua estranha? Tem, mas melhor ainda é profetizar. Paulo fala isso, porque é mais importante para aquele que está ouvindo entender. Então a língua dos anjos é uma experiência, mas não é o dom não tem esse nome, ok? Então você vê que a ação que o irmão falou aqui, né, do pastor lá em Amazonas, né? Você vê, é uma manifestação de variedade de línguas, tá? Então é importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas falam assim, você tem dom? Depende, qual é o nome do dom? Variação de línguas. Então, tem pessoas que têm, mas nunca falou língua estranha. Pode, porque língua estranha é uma coisa e variedade de línguas é outra. Um está contido dentro do outro, mas não é a mesma coisa. Então, importante a gente entender isso, porque a gente confunde, né? Amém? Mais um ponto aí, alguma pergunta? Algum pastor aí quer dar uma colaborada aí? Ajuda aí. Tranquilo? Posso prosseguir? Amém? Bom, veja que no dia de Pentecostes, Jesus ele usou aqui o termo de revestimento do alto, né? Como a gente comentou ali atrás, falando dessa experiência a mais que é o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma atribuição especial. Você tem uma pergunta, querido? Ô, glória. Eu queria que o senhor desse uma explanação sobre 1 Coríntios, de 26 a 30. Porque o Espírito Santo é o seguinte. Fala mais juntinho que eu vou ouvir. O Espírito Santo é o seguinte, nós estamos dentro da igreja, mas chega uma pessoa, no começo do culto, começa a falar língua estranha. Começa a falar, não é que nós somos blasfemadores do Espírito Santo, não. Nós acreditamos plenamente no Espírito Santo. Agora, tem pessoas que falam que a gente precisa chegar em casa e olhar no dicionário o que a pessoa falou.
comentou. Eu queria que o senhor me desse uma explanação sobre o capítulo 26 a 30 de 1 Coríntios. Esse estudo aí, querido, ele é um estudo bem complexo, assim, né? Eu vou só dar um pontinho no que você falou, mas eu não posso te responder tudo de 26 a 30, não, senão a gente vai ter que ficar aqui até de noite, direto, né? Mas uma coisa importante a gente não pode misturar, eu vou reforçar isso aqui, a ação do Espírito Santo, principalmente quando se fala de línguas, né? Principalmente quando se fala de línguas e de batismo, com relação à visão do crente e do que está chegando. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a pessoa que está chegando, que ainda não se converteu, para ele ser batizado com o Espírito Santo, ele tem que se converter primeiro, ok? Isso é meio óbvio, né? Ou seja, primeiro você recebe o Espírito Santo e depois você é revestido, né? Então, não tem como, até na economia de Deus pode acontecer os dois ao mesmo tempo? Pode. Ok? Deus não a gente tem que parar de achar que o Espírito Santo tem que fazer o que está no nosso quadrado. O Espírito Santo faz da forma que ele quer. Só que ele também não vai ser contra o que está escrito, né? O Espírito Santo ele vai seguir. Se está escrito, ele não vai ser contra o que está escrito, mas ele pode fazer algumas coisas da economia dele, ok? Isso é importante a gente entender. Só que a igreja, a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem uma visão de que o Espírito Santo está no meio da igreja, amém? O culto é abençoado, estamos juntos, reunidos, mas no mesmo culto que o Espírito Santo está ministrando, tem pessoas que sentem muito a presença do Senhor, e tem pessoas que viram, como eu já vi algumas vezes, aquele culto, né? Mas foi fraquinho. Irmão, quando alguém fala que o culto foi fraquinho, me deixa triste, mas acontece. O culto foi fraquinho, você mas foi o seu culto. Não foi porque a gente tem uma visão invertida, querido. O culto não é daí para cá. O culto é daí para lá. Então você tem o Espírito Santo vai ministrar na sua vida e a sua sensibilidade. Naquele dia você não deixou o Espírito Santo, não deu vazão. Então muitas pessoas vão ter uma visão diferente do Espírito Santo. Então, o texto que o irmão está falando lá em Coríntios, tem de 26 a 30, que tem várias explanações, mas a gente tem que entender o seguinte, que a ministração do Espírito Santo é dada a cada um conforme ele quer. Para alguns ele vai operar de uma forma, para alguns de outra, para alguns de outra. Só que quando a gente está reunido, o culto que você oferece é seu ao Senhor, a adoração é sua. Ok? Então não é porque eu estou cheio do Espírito Santo, Carlos Lima está cheio do Espírito Santo, e aí você vai ficar cheio do Espírito Santo automaticamente. Não é assim. Você precisa oferecer o seu culto, é a sua adoração. Ok? Isso é importante a gente entender. E aí Paulo ele fala muito sobre isso, até no sentido daqueles que estão visitando, que estão dentro, que estão ali junto, estão ouvindo. Falar língua estranha é importante? Mas não quer dizer que você está cheio do Espírito Santo, não. Porque ele chama a atenção de Coríntios sobre isso, que ele fala, vocês estão falando em línguas, estão fazendo, estão acontecendo, mas estão mal testemunhando também. Ok? Então a gente precisa ter essa... Não é porque você não falou línguas no culto, que o culto não foi uma bênção para você, querido. Ok? É importante a gente entender. Existem denominações que não creem ou não usam os dons espirituais, principalmente quando a gente fala de carisma, né? De uma visão aqui, mas eles são abençoados da mesma forma. Ok? Então a gente não pode usar isso como termômetro de fervor. É isso que Paulo fala dentro desses textos aí, e mais algumas coisas, tá, irmão? Mas aí a gente vai ter que ficar aqui conversando bastante sobre isso, porque é bem complexo e está um pouquinho fora da sequência aqui, embora linka alguma coisa, mas está fora um pouquinho do assunto hoje, que é Atos e Lucas. Um ponto importante é que o Espírito Santo, isso que a gente tem que entender, não existe hoje, ok? Evangelho sem o Espírito Santo, ok? Não tem. Não existe evangelho sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo recebeu uma atribuição do próprio Senhor Jesus. Vai vir outro. Vocês vão receber o Espírito Santo.
Então é muito claro que o Espírito Santo hoje ele é o principal agente. Quando a gente fala principal agente, você que é maduro está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não quer dizer que ele é maior ou menor que Jesus, nada disso. Os três são um só e são a mesma, como a gente já estudou isso aqui outras vezes. Mas é importante entender que a ministração do Espírito Santo hoje para nós, ela é plena. Ou seja, tudo o que fazemos, culto, louvor, palavra, estudo, tem a presença do Espírito Santo. Se não tiver, não faz sentido, né? Porque o Espírito Santo ele vem para nos direcionar. Ele vem para fazer o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que o Espírito Santo vem fazer? Então, muitas vezes nós estamos falando, mas quem está indo no coração, convencendo a pessoa, esclarecendo daquilo que está sendo falado, é o Espírito Santo. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa, e a pessoa não vai, enquanto o Espírito Santo não convence ela. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que oraram por entes queridos para se converterem em 10, 15 anos, e um dia o Espírito Santo falou, não, agora é hoje. E o Espírito Santo foi lá naquela pessoa, e aquilo que a pessoa queria fazer em 10 anos, o Espírito Santo fez em 5 minutos e resolveu, né? Então o Espírito Santo, ele que convence. É lógico que ele nos usa, ok? Ele usa cada um de nós, como ele... Lucas deixa bem relatado sobre o uso, inclusive, logo depois da descida, Pedro de certa forma já é outro, só aquela experiência já deu uma, Pedro não era uma pessoa culta, Pedro não era um doutor da lei, Pedro não era um fariseu, escriba, nada disso, Pedro era um pescador simples, ok? Bem simples. Só para você ter uma ideia, naquela época, as pessoas simples, elas não eram letradas, não eram alfabetizadas como são hoje. Naquela época, a pessoa só sabia, sabe o quê? A olhar a lei, porque eles eram levados a decorar aquilo, né? Mas eles não tinham experiência em escrita, nada disso. Então você vê o Pedro, que recebe, ele já faz um discurso, já 3 mil lá, já a Bíblia fala que os 3 mil já foram batizados. Não é assim que está escrito aí? Então veja, que até o Pedro, gente, Pedro foi o cara que viu Jesus fazer as coisas, lembra disso? Pedro, o cara que viu uma série de sinais. Mas Jesus falou que isso ia acontecer com ele. Vocês sabiam? Quando Jesus, você lembra que Pedro negou Jesus quantas vezes? E Jesus, quando ressurge, fala com Pedro, pergunta a Pedro, tu me amas quantas vezes? Então você vê que, depois disso que Pedro entendeu, Jesus dá uma palavra para ele, que é o que aconteceu aqui em Pentecostes. Antes, eras moço e fazias aquilo que querias, mas agora outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Então está falando para o Espírito Santo que vai te cingir, que vai te revestir e vai levar você para um lugar para onde você não quer. E o Espírito Santo fez muitas coisas com Pedro, até para quando ele foi falar com Cornélio, ele não queria ir não, porque ele teve aquela visão dos animais impuros, lembra? Não vou comer isso não. Aí Deus falou, calma, mas você não pode tornar impuro aquilo que eu purifiquei. Então já saiu o homem Pedro, entrou o servo Pedro. O servo que teve o revestimento do Espírito Santo. O servo que entendeu que quando o Espírito Santo te reveste, é para você, não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Então a gente precisa ter essa visão aqui, de que a plenitude do Espírito Santo em nós não é só sinais, não, é vontade. A vontade do Espírito Santo em nossa vida tem que prevalecer da nossa, porque nós somos revestidos. Você imagina, o bombeiro vai lá, faz o curso de entrar na área onde está com fogo, aquela roupa, recebe a roupa, tudo certo. No dia da ocorrência, ele fala assim, não, o capitão já monta tudo, não vou não, ele não vai fazer isso.
Ele se preparou tudo para ir naquele lugar. No dia da ocorrência não vai? Não, não é a vontade dele. Porque ele já se revestiu de autoridade. Eu gostei muito de alguns exemplos de ontem, da nossa reunião de professores. Você já percebeu que a vestimenta nos simboliza a autoridade? Se chegar aqui um policial fardado, com aquela roupa elegante, você vai olhar e falar, é uma autoridade. Não é isso? O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando ele te reveste, ele te dá autoridade, para que você possa ministrar o Evangelho, para que você possa ir aonde você não quer, mas que é a vontade de Deus que ele vá. Então, só você olhar esse exemplo de Pedro aqui, essa transformação de Pedro, pela ação do Espírito Santo, isso tem que acontecer conosco. Todos os dias nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Todos os dias nós temos que deixar a nossa vontade para que a vontade do Espírito Santo em nós se cumpra. Amém? Antes de eu seguir mais um pouquinho, perguntas? Tranquilo? Algum comentário? Opa, leva lá para o pastor, autoridade. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pastor, eu creio assim que há uma diferença de ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Perfeito. Porque eu acho que ser cheio do Espírito Santo não condiz só no âmbito de igreja, mas em todas as áreas da vida. Então tem muitos que se diz cheio do Espírito Santo, mas não pagam a conta, dá calote. Cheio do Espírito Santo, mas mente. Cheio do Espírito Santo, mas não trata bem a família, não anda de acordo. E eu creio assim, que você pode estar cheio do Espírito Santo e pode ter momentos na sua vida que você não está nem com o Espírito Santo. Você entendeu? Então, muitas vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é falar línguas, pular, rodar, cantar, gritar, mas não tem nada a ver. Cheio do Espírito Santo é a pessoa ser íntegra em todas as áreas. Perfeito, muito bom. Você imagina, se tivesse uma garrafa vazia aqui, de 5 litros aqui, uma garrafa vazia. Aí eu coloco metade dela com terra, e a outra metade eu derramo óleo simbolizando o Espírito Santo. A garrafa vai estar cheia do Espírito Santo? Não, porque tem o que antes? Mesma coisa você, querido. Enquanto tiver o seu eu na garrafa, você não está cheio do Espírito Santo. Para você estar cheio, as outras coisas têm que sair. Você tem que estar vazio de você para que você seja cheio do Espírito Santo. Muito boa palavra, pastor. Obrigado. Entendem isso? Cheio do Espírito Santo? Nem sempre, hein? Às vezes, você vai estar com o Espírito Santo, mas não cheio dele. Porque para estar cheio dele, você tem que abrir mão da sua vontade, do seu eu, dos seus, né? E deixar ele ocupar o espaço inteiro. Isso é estar cheio. Né? Muito boa palavra, pastor. Mais algum ponto aí para a gente seguir? Opa, a irmã levantou a mão. Hoje está bom, hein? Eu gosto de perguntas, ajuda. Olá, irmã, a senhora é do manto, hein? Cuidado com as perguntas. A paz do Senhor, Pai do Senhor, igreja, querido. Irmão. Amém. E nessa manhã eu quero dizer que, para ser cheio do Espírito Santo, nosso eu tem que morrer. O nosso eu não existe, porque desde o momento que nós descemos a água do batismo, nós temos que, o nosso eu tem que morrer ali. Porque o Senhor fala, eu lançarei sobre as águas todos os seus pecados, não lembrarei mais deles. Então, se a pessoa levantada ali do batismo, e ele, eu faço, eu vou, eu posso, isso aqui, não condiz com Deus. O nosso eu tem que morrer. Muito bom. Amém, minha irmã. Muito bom, hein? Aproveitando que a irmã falou uma coisa ali, que ela como a gente diz no popular, ela me rolou a bola. Quando você é batizado,
acontece um processo, de certa forma, de limpeza, né? Então você está lá, foi batizado nas águas, é um simbolismo, ok? Batismo nas águas é um simbolismo de que o velho homem é mergulhado e quando você emerge, o velho homem ficou lá. Não é? Esse é um simbolismo. O batismo com o Espírito Santo é mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que quando você emerge, quando você vai no Espírito Santo e quando você retorna, o que fica lá é a sua vontade, o seu eu, entendeu? Aquilo que você tem, que não era do velho homem, mesmo você sendo batizado nas águas, no decorrer do tempo, você vai pecar? Vai, certo? Mas o batismo com o Espírito Santo é aquele, ele vai lá e coloca ali, vai sair um novo homem que vai continuar pecando? Vai, mas só que agora você deixou lá a sua vontade. O que é batizado com o Espírito Santo, ele troca a palavra por dependência. Quem é batizado com o Espírito Santo tem que viver na dependência. Amém? Muito boa a contribuição da irmã. Mais alguém? Agora sim, o negócio está ficando bom. Esse irmão aqui, lá vai me perguntar, faz pergunta também complicada não, irmão, me ajuda aí. Ó. Só uma colocação, faz a igreja. A própria palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita em tempo feito por um homem. Perfeito. Se a gente se auto-edificar, o Espírito de Deus está conosco, não está em nós. O Espírito de Deus, ele nos molda. Se a gente não estiver moldado no Espírito de Deus, a gente está se edificando a si próprio. Isso mesmo, irmão. Muito boa palavra, né? Esse texto, inclusive, deixa eu aproveitar esse texto para falar uma coisa para a gente aproveitar e reforçar uma coisa aqui. Esse texto muitas vezes é usado como pretexto para pessoas não virem na igreja. Não, porque o Espírito Santo não habita aqui. O Espírito Santo habita aqui. E aí as pessoas falam que não vem. Mas o texto, ele está colocando um pouco a mais. Agora, com o Espírito Santo, o que ele está querendo dizer? Que o Espírito Santo não habita no meu eu sozinho. Eu tenho que tirar o meu eu e deixar ele habitar. Ok? Então, as paredes físicas passam a ser a parede da sua vaidade, dos seus problemas, do seu eu. Entende? Muda só, né? Então, não é desculpa para, agora porque eu sou convertido, entendi, eu não preciso estar na igreja. Não é bem assim, querido. Não é assim, tá? Nós precisamos uns dos outros. Nós somos corpo, como Paulo diz. Já pensou se meu dedo quiser sair da minha mão e ficar andando sozinho? Não vai acontecer isso, né, irmão? Não faz sentido, né? Amém? Bom, um ponto importante, deixei para o final, para a gente pensar um pouquinho. Existe eu vou falar um negócio que é bastante, eu vou falar porque está na lição que a gente tem que falar. Não vou polemizar o assunto, porque eu acho que não é momento para isso, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, por evidência, o que é por evidência? Todos os relatos que estão na Bíblia, que houveram batismo com o Espírito Santo, logo em seguida, por evidência, o que aconteceu? Quem foi batizado falou em línguas, ok? O texto não diz que falaram em línguas estranhas, ok? Diz que falaram em línguas. Pode ser que para alguns foi o sinal que teve na vida do pastor que ele deu o exemplo, ok? Mas o fato é que em todos os exemplos que tem, que ocorreram batismos com o Espírito Santo, na Bíblia ocorreram manifestações como evidência desse batismo, né, o uso de línguas, de dons de línguas, tá? Isso Lucas, ele deixa muito relatado, ok? Isso deixa muito relatado. Isso gera em várias igrejas de denominações, que não é, tá ok? Só que assim, vou deixar a minha palavra aqui, né, como que nós reunimos numa igreja com a doutrina da Assembleia de Deus, ok? E no nosso estatuto da Assembleia de Deus, está escrito lá que aí existe o batismo com o Espírito Santo, ocorre a evidência em línguas.
Aí as pessoas podem perguntar assim, mas eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo, não falei. Irmão, isso aí não é comigo, não sou Deus para julgar ninguém. Se tem algum relato na Bíblia, eu desconheço de que houve batismo com o Espírito Santo e línguas logo em seguida, e não houve línguas no batismo com o Espírito Santo, eu desconheço, tá? Se aconteceu e não foi relatado na Bíblia, eu também não sei dizer, porque eu já tenho, irmãos, eu já sofro para ler a Bíblia do que está escrito. Imagina eu pensar no que não está escrito, né? Porque ler a Bíblia não é fácil. Às vezes você lê um texto, você não entende nada, aí depois você vai ler de novo, o Espírito Santo fala assim, vou dar misericórdia com esse menino, que ele já leu 3 vezes esse negócio, não entendeu. Aí o Espírito Santo vem, vou te esclarecer isso aqui, meu filho. Se você não lê a Bíblia pedindo direção do Espírito Santo, é complicado, você vai começar a deduzir coisas da sua cabeça. Então tem coisa que você precisa do Espírito Santo para te direcionar, ok? Então a gente não pode ficar assim, você tem que entender que na Bíblia não está escrito toda a história da humanidade, ok? Isso é fácil de você ver, porque teve tantas outras nações que tinham experiência com Deus e não era o povo de Israel, ok? Isso é muito fácil, que é o exemplo que eu já dei aqui várias vezes, né? O livro de Jó. A história de Jó aconteceu na Arábia, que hoje o local que é lá chama Omã, é o país de Omã. Não sei se você ouviu falar. Não tem nada a ver com Israel, mas você vê que o texto fala que todo mundo era temente a Deus, que Jó era temente a Deus, que os amigos de Jó conheciam a Deus e falam sobre Deus. Em nenhum momento ali ele fala, não, que ele era parente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Muito pelo contrário, eles eram contemporâneos, né? Então, a gente não pode dizer que Deus faz algumas coisas que não está escrito aqui em outros lugares, mas o que está escrito aqui é base para nós, ok? Então, eu não estou preocupado no que não está escrito, porque não tem como saber. Eu estou preocupado com o que está escrito. E nós, que vivemos o Evangelho, nós vivemos em cima do que está escrito, amém? Nós não vivemos em cima de uma palavra de que alguém falou, que alguém disse, alguém raciocinou. O Evangelho não é isso. O Evangelho tem base, o Evangelho tem escritura, o Evangelho tem um manual de conduta que se chama a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é em cima dela que nós vamos, ok? E Lucas deixa relatado, nos exemplos que ele dá, das histórias que ele conta, de que pessoas foram batizadas, é que ele usa várias vezes o termo, e logo falaram em línguas, ok? Então, importante a gente entender o que está escrito aqui. Se alguém quiser depois comentar sobre, a gente pode, isso não vai estender demais, né, sobre esse assunto. É um assunto que gera muitas dúvidas em alguns momentos, né? E eu acho que para EBD aqui talvez não seria. Para a gente fechar o assunto de hoje, o importante é a gente sair daqui com uma visão, primeiro, entender um pouquinho mais qual a visão ou qual a perspectiva de Lucas com relação ao Espírito Santo, ok? Então, Lucas, ele está preocupado em relatar o que o Espírito Santo estava fazendo, tanto em Jesus, como, isso no Evangelho de Lucas, como na igreja primitiva, os fatos que houveram, certo? Então é importante a gente entender que o Espírito Santo, ele ministrou em várias pessoas, em vários momentos, né? Lucas deixa relatado algumas coisas do Espírito Santo que nos fazem deduzir sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Quando ele fala, o Espírito Santo ordenou, direcionou, ou seja, colocando o Espírito Santo como uma pessoa que tem vontade, né? Pois não, minha irmã, deixa eu pegar o... O que eu acho maravilhoso na palavra, e para nós que somos a igreja do Senhor, é que a Bíblia é bem clara quando ela diz que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então, o servo pode não falar em línguas, pode não falar, mas ele tem que ter o Espírito Santo,
para que na hora que Jesus vier chamar, a luz dele esteja bem acesa, ele esteja sendo visível para subir e encontrar com Jesus. Então, selados é uma coisa assim maravilhosa. A pessoa, quando é selada, ela está aprovada por Deus para receber a coroa da vida. Amém, irmão, muito obrigado. A irmã até lembrou de uma coisa que é bom a gente até frisar, até porque tem pessoas assistindo que não vivem muitas vezes que a gente, por causa dos estudos continuados que temos aqui, é que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é condição de salvação, isso nós já falamos aqui. Todos podem, que querem buscar e ter essa bênção, é acessível a todos, ok? O Espírito Santo não é, como é que fala? Sectário, mas ele, a condição, alguns não vão ser batizados, e muitos também não vão falar em línguas, e Paulo diz isso, claro, alguns não iam falar, mas a salvação, ela não é ligada a isso, mas sim a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Querido, leva lá para o Tiago ali. Olha lá em Tiago, estou de olho, hein? Eu acho que assim, é interessante a gente perceber e trazer um pouco da perspectiva da própria jornada cristã, né, para fazer algumas diferenças. Porque a partir do momento que você se abre e entende o projeto de Cristo e o reconhece como Salvador, a obra toda começa a ser feita pelo Espírito Santo, né? É Ele quem está convencendo, quem está trabalhando, e é esperado nesse momento, a partir da ação do Espírito Santo, que essa pessoa traga os frutos, o fruto do Espírito, né? Que é justamente trabalhar o caráter cristão, para que ela comece a refletir e expressar aquele caráter que se espera de um servo de Deus. Durante toda essa jornada, né, a partir do momento que você ouve a voz e deixa o Espírito trabalhar, o Espírito ele já está trabalhando. E a partir do momento que você vai tendo essa intimidade, você vai conhecendo mais, você vai se relacionando mais com Deus, e o Espírito vai trabalhando e vai havendo lugar para que esse processo aconteça, é como se fosse um processo de imersão mesmo, né? Se imerge espiritualmente na vida cristã. E isso vai fazer com que, naturalmente, você entenda que há algo maior que Deus tem espiritualmente. Há um estilo, uma proposta que Deus tem maior e ferramentas que Deus disponibiliza para que você atue no mundo espiritual. E uma dessas ferramentas é o revestimento através do quê? Do batismo no Espírito Santo, né? Que quando a gente olha ao longo da Bíblia, sempre a gente vai ver que este revestimento veio expressado com as línguas, né? E uma das passagens que eu acho mais interessante é quando Paulo chega para um grupo de cristãos e pergunta: olha, vocês já receberam o Espírito Santo? Ele fala: nós nunca ouvimos falar, mas eles falaram: você já foi batizado? Já fomos batizados no batismo de João. Eles já tinham ouvido, eles já receberam o batismo, eles já estavam vivendo uma vida cristã. E Paulo trouxe para eles o quê? Não, tem coisa a mais para vocês, né? E aí, a partir dali, eles foram cheios do Espírito e evidenciaram no falar. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer parte da nossa jornada. É Ele quem vai convencer, é Ele quem vai atuar, é Ele quem vai transformando a nossa vida. E quanto mais espaço a gente dá ao Espírito Santo, mais ele tem lugar para trabalhar, e ao ponto de nós chegarmos num momento de experiência que ele transborde em nós. E aí vem, né, uma dessas ferramentas, que dentre as outras ferramentas espirituais que a gente vê, que é o próprio batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento, né? Amém. Muito obrigado. Muito boa a sua colocação. Excelente mesmo. Veja que, para a gente fechar, as crianças estão chegando. Para a gente fechar, então, é importante, né, e o Tiago frisou muito bem, essa relação que existe da sua conversão com esse a mais, né? E eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Deus tem sempre algo a mais para você. Mesmo quando você acha que você já chegou no topo, né, da coisa, Deus sempre tem algo a mais para a sua vida. Amém? Pastor Carlos Lima. Júlio, obrigado, Júlio. Os irmãos foram abençoados aí com essa ministração.